Tem como a gente fazer um autoteste para a gente identificar se nós somos um espírito capelino? Se você olha para o céu, tudo à noite, um céu estrelado, você tem uma profunda angústia, um desejo de voltar para um lugar que você não sabe de onde, existe uma grande probabilidade de você ser uma dessas figuras. Veja bem, o capelino geralmente ele tem essa impetuosidade de realização de trabalho. Ele não para, ele está sempre produzindo, ele está sempre buscando espiritualização, ele quer sempre conhecer mais, ele quer encontrar fórmulas e meios para ele evoluir espiritualmente. Que, olha, a gente está aqui, mas a gente não é daqui. Eu queria aproveitar então, eu queria resgatar a história de Capela desde o começo. O que aconteceu exatamente para que o degredo acontecesse? A origem do degredo é o seguinte, o planeta, ele chega, todo planeta, tudo no universo, ele tem uma ordem, ele tem um planejamento. O universo não é um caos, existe um planejamento. Então o que acontece? O plano espiritual superior, aqueles que nós chamamos de engenheiros siderais, eles te dão um limite, um prazo limite para determinadas coisas acontecerem. De tanto tempo a tanto tempo, o ser humano precisa desenvolver uma percepção maior de espiritualidade através dos médiuns. Então, o que acontece? O plano espiritual organiza as coisas e os médiuns começam a reencarnar e se manifestar em tudo que é lugar. Ok? Isso aconteceu num prazo. Beleza. Plano espiritual lá, os engenheiros siderais, eles olham e falam, bom, o negócio foi disseminado, a gente deu a informação. Agora, a gente vai estabelecer um prazo para que essas informações que foram trazidas por esses médiums, por esses espíritos que se comprometeram com a mediunidade, que formaram escolas iniciáticas, escolas religiosas, seja lá o que for, precisa ter um prazo de tempo para que essas ideias sejam implantadas e você tenha uma comunidade grande voltada a esse comportamento. Isso aconteceu, todos esses estágios aconteceram no planeta Terra. Na parte da tecnologia, funciona do mesmo jeito. De tempos em tempos, o que acontece? O plano espiritual libera conhecimentos para que os cientistas possam desenvolver o quê? Tecnologia, uma vida melhor para as pessoas. Ok. Agora existe um outro estágio, que é a questão da moral. Existe um limite para as insanidades humanas. Se a gente olhar grosso modo e falar, poxa, mas não chegou esse limite ainda? Cara, eu acredito que nós estamos no limite. A partir desse momento, os espíritos que continuarem a insistir no mesmo comportamento são segregados da sociedade. Olha, você não sabe viver em sociedade. Você tanto não sabe quanto não pode. Porque, pega o seguinte, Oriente Médio. Quantos anos esse povo guerreia? Muito. Mais de 4.000 anos. Então o que acontece? O cara reencarna, faz a besteira, desencarna. O plano espiritual vai lá, dá um ajuste no cara, desce de novo. E repete. Dá uma melhoradinha aqui, mas repete uma coisa ali. Né? Ele melhora num ponto, mas piora no outro. Desencarna, volta. Dá mais uma preparada no cara. O cara reencarna. Continua fazendo as mesmas coisas. Então você vê um povo há 4.000 anos com o mesmo comportamento, com a mesma ideia. Então o que acontece? Não adianta mais reencarnar no planeta que já alcançou um nível tecnológico, sociológico. Não adianta mais você reencarnar esse cara. Sabe por quê? Porque ele vai pegar essa tecnologia e vai acabar com o planeta. É o que ele vai fazer. Quanto mais tecnologia você dá na mão de um espírito atrasado,
mais maldade ele vai fazendo. Porque o nível de insanidade vai aumentando. Porque o que acontece? Um cara desse desencarna, ele se reúne a comunidades no astral que pensam igual a ele. E muitos até provocam a própria reencarnação. Eles chegam no nível deles mesmos provocarem a própria reencarnação. Ou seja, o cara não vai mudar. Então você pega um espírito há 4.000 anos e que você não vê nada, quase nada de mudança no cara. O que acontece? Pô, então vamos botar o cara para voltar lá ao estágio de ameba. Não. Você pega o cara, ele desenvolveu tudo isso, ele vai olhar o planeta, todas as facilidades que ele tem, você vai colocar ele num lugar onde não tem água, luz, telefone, internet, não tem nada. Imagina a cabeça de uma pessoa dessa como é que fica. Sabendo que, ó, mas para quando é que eu vou voltar para casa? Cara, 4.000 anos fazendo besteira? Dobra isso aí. Tanto que você vai ver, os primeiros egípcios que voltaram para a capela demoraram por volta de 3 a 4.000 anos aqui na Terra. Que aí eles começaram a voltar. Tanto que, segundo as orientações do Emmanuel, os egípcios eram os que menos deviam, tinham dívidas, mas estavam numa condição que não dava mais para ficar. Tanto que para eles foi mais fácil, mas olha, mais fácil, mas demorou mais de 3.000 anos. E aí, o que vai acontecer? Vai ter que esperar até o cara entender, compreender, e aí pode chegar num estágio que nem aqui mais pode ficar. Mas teve um grande evento em Capela que desencadeou. Sim, eu sei o que você quer saber. O que vai acontecer? As informações que nós temos hoje é que a Terra está praticamente num ponto muito parecido com o período em que esses capelinos vieram para cá. Por quê? Porque, segundo informações do próprio Chico, eles teriam cometido uma coisa que não era para ter cometido, que é um desastre. E isso foi de proporções gigantescas, né? Aí esse pessoal teve que ser repatriado, ó, não tem mais como ficar aqui. E isso é contestado por uma parte do movimento espírita. De uma forma geral, dentro do movimento religioso, você vai encontrar grandes divergências. Não tem nada unânime. Nada. Sim. E aí aconteceu essa guerra, essa explosão. E aí foi o limite para uma comunidade de espíritos, ou seja, olha, não dá mais, tira todo mundo. Porque o que acontece? Antes do desastre, já estavam vindo, já tinha no astral, lá da capela, do planeta, eles já estavam colocando uma comunidade de espíritos, já preparando-os para ir embora. Mas com esse desastre, o que acontece? E segundo as informações, quem teria provocado esse desastre é justamente Chico Xavier e Bezerra de Menezes. Teria apertado o botão do apocalipse. E é o que a gente está vivenciando hoje aqui, né? Se caso a gente aqui vai fazer uma fanfic, aconteça isso na Terra, alguém aperte o botão vermelho, você acredita que a gente teria um degredo daqui para um planeta pior, igual aconteceu de Capela para cá? Já está acontecendo. Os espíritos da Terra já estão indo embora. Tipo o Bigodinho. O Bigodinho. Não, são vários bigodinhos, não é um só. É verdade. Se a gente fosse... Capela está em que sistema? Constelação do Cocheiro. Você olhar no mapa zodiacal, você tem a constelação do Cocheiro. Sabe as Três Marias? Sim. É ali. Um pouquinho mais para cima. Então tá fora do sistema solar. Não, é outro sistema. Não tem nada a ver com... Não, é um sistema de 4 sóis. Cientificamente falando, nunca acharam esse planeta, ou acharam? Não. Isso é, como você falou, mais mediúnico mesmo. Não. Essas informações... Ou vão achar um dia, né? Essas informações são todas mediúnicas. A gente sabe que existe o sistema, que existem 4 sóis ali, tanto que, mas vida, um planeta, ainda não tem. Não. Tanto que o que eu gosto na literatura do Exilados da Capela, do Edgar Armond, é que ele fala assim, quem não aceitar essa informação trabalha com uma ficção. Sim. Ponto. Os mais sensíveis, como ele, que veio de lá, né? Sabem. Tem essa percepção. O Chico deu uma dica muito boa em relação a isso, né? E é uma coisa que muitos de nós nos identificamos, né? Essa angústia de você olhar para um céu estrelado à noite e não saber por quê.
uma saudade que você não sabe de onde. E aquilo dói, sabe? É uma coisa que vai doendo em você. Eu queria só voltar na questão dos degredos, né, dos processos entre mundos e vibrações. Como que se dá esse processo de uma alma transitar entre esses níveis vibracionais planetários diferentes? Uhum. Seria um processo mais de afinidade vibracional ou teria um conselho, digamos Sim assim, de... e não. Isso é mais comum, mais automático aqui na Terra. Quanto mais materializado você é, mais rápido você reencarna. Claro que não é uma regra, mas você está mais propenso a reencarnar de forma automática por causa do seu nível vibracional. Aqui, isso vai acontecer porque você já está aqui. Então, não há uma interdimensionalidade para você poder ter que fazer essa transferência sozinho. Aqui você já está conectado com a vibração do planeta. Quando se fala da capela, de fato, você só vem para um local onde a sua vibração é compatível, mas você precisa de auxílio no transporte, vamos dizer assim. E aí é que eles fazem essas migrações em massa. Alguns falam em naves espaciais, alguns falam em sistemas de transportes etéreos. O fato é que sozinho eles não vêm. Eles precisam de uma organização logística do astral superior para que eles possam chegar, primeiro, em segurança. Outra, chegando aqui, ficando no astral, numa comunidade que é construída vibratoriamente no astral, que é compatível com a vibração deles. Ali eles vão passar pela adaptação. Se eu estou falando de um processo reencarnatório na Terra, a reencarnação, ela se dá, quanto mais inferior é o espírito, ela se dá de forma automática, pelo nível vibracional. Você está mais próximo da Terra, então é mais fácil para você reencarnar. E muitas vezes nem precisa de amparo espiritual. O casal foi lá, fez uma transe irresponsável, engravidou. O espírito já se aproximou e pluf, foi embora. É automático. Esse automatismo ele não se dá de um planeta para outro. Embora a sua vibração não esteja mais compatível com o planeta, você vai precisar de uma logística. E essa logística só funciona com os engenheiros siderais, com os espíritos que são muito superiores e que têm o comando desse negócio, porque você precisa ser transportado em segurança, né? É muito interessante isso. A gente tem alguma ideia de quantos espíritos capelinos ainda estão na Terra? Tem como a gente ter uma... Não. Eu nunca tive essa informação. Eu me lembro que o último trabalho mediúnico com esse grupo que eu estou falando com vocês, que foi no ano 2001, se eu não me engano, 2001, não, 2000, eu lancei o DVD do Edgar Armon em 2004. O último trabalho mediúnico foi em 2004, que eu participei com eles foi em 2004. Uhum. Eu me lembro desse período em que eles diziam o seguinte: ainda existem muitos capelinos no planeta. Fazer um autoteste para a gente identificar se nós somos um espírito capelino. Existem algumas características que são muito importantes, mas veja bem, eu tomo muito cuidado ao afirmar isso. Em primeiro lugar, eu acho que se você carrega com você, de forma sincera, esse desejo, internamente, essa saudade, essa angústia de ter deixado um lugar que você não sabe onde, e quando você olha para o céu à noite, você sente tudo isso de forma muito intensa, a possibilidade de você ser é muito grande. Agora, veja bem, existem pessoas que trazem lembranças de um sistema, de um planeta, com uma tecnologia que não é daqui. Ele fala, eu sei que não é daqui. Eu vi isso, e eu sei que eu sou de lá. Eu sinto isso. Quando você tem isso muito forte, e você tem uma conexão espiritual, e ouve, existe ali um mérito dentro de um trabalho espiritual, é possível que você receba essa revelação. Agora a gente tem que olhar um outro lado também. O terráqueo também evoluiu por causa da ajuda dos capelinos. Então eu não posso dizer que todo mundo que está aqui é da capela. Agora existem características muito peculiares. Essa
em primeiro lugar. Algumas pessoas, eu me lembro que eu acho que o Geraldinho andou falando que o Chico disse que se você acredita facilmente em reencarnação, você veio de lá. Olha, eu até acredito que até um determinado momento da vida aqui na Terra, sim. Mas hoje eu não acho que as coisas funcionem desse jeito, com todo respeito a quem pensa diferente. Mesmo porque o processo para você acreditar na reencarnação, ele está muito mais ligado com as suas experiências reencarnatórias em determinados pontos do globo terrestre. Por exemplo, a psicologia analítica chama isso de arquétipos, ok? Se você traz arquétipos relacionados ao Oriente, por exemplo, você teve várias reencarnações na Índia, e lá na Índia você teve contato com religiosidade na Índia, você não vai ter dificuldade nenhuma para aceitar a reencarnação. E não necessariamente você veio da capela. Se você teve mais reencarnações na Idade Média, na Europa, só em contato com o catolicismo ou o protestantismo, os seus arquétipos não são de reencarnação. Seus arquétipos são da espiritualidade, da vida após a morte, mas não da possibilidade da reencarnação. Então a gente precisa, eu avalio as coisas dessa forma. Então vamos lá, para o pessoal que está ouvindo a gente. Se você olha para o céu, tudo à noite, um céu estrelado, você tem uma profunda angústia, um desejo de voltar para um lugar que você não sabe de onde, existe uma grande probabilidade de você ser uma dessas figuras. Aí tem afinidade com espiritualidade, com reencarnação, você transita muito fácil de uma religião, você entende o pensamento religioso como uma proposta de elevação, seja ela qual for, a possibilidade de você ser um capelino é grande. Agora, essas características da religiosidade, ela se aplica também a pessoas que não são da capela, são daqui. Não existe uma fórmula pronta, sabe? Veja bem, o capelino, geralmente, ele tem essa impetuosidade de realização de trabalho, ele não para, ele está sempre produzindo, ele está sempre buscando espiritualização, ele quer sempre conhecer mais, ele quer encontrar fórmulas e meios para ele evoluir espiritualmente. Ele é impetuoso, ele está sempre deixando trabalhos realizados em prol dos outros, em prol da humanidade. Essa é uma característica capelina. Mas também que pode estar relacionado a espíritos que já desenvolveram isso aqui na Terra. O que me chama muita atenção no trabalho do Edgar Armon em relação aos exilados da capela é justamente essa questão de nós termos uma visão mais cósmica da vida. Ora, se existem seres de outro planeta que vieram para cá para habitar a Terra, eles habitavam outro planeta, então lá tinha uma civilização parecida com a nossa, sim, mas tinha uma cultura diferente e uma religiosidade diferente, né? E eles trouxeram isso para cá. E o fato de nós entendermos isso já coloca a gente, em primeiro lugar, nós temos limites de compreender realmente qual é o papel da humanidade. Quando você encara essa questão dos exilados da capela, com esses seres de outro planeta, você entende qual é o seu papel no universo. E, olha, a gente está aqui, mas a gente não é daqui. A gente é do universo. Nós somos do universo. Nós pertencemos ao universo. Somos todos irmãos de alguma forma, porque viemos da mesma origem. Tudo vem, tudo é centelha divina. Nosso papel aqui, qual é? Nosso papel aqui, quando a gente recebe, sejam capelinos ou seja outros espíritos, seja na condição, como nós recebemos, de degredo, ou como visitantes que vêm aqui para ajudar, isso para nós já é uma resposta que o próprio Criador já está dando. Ó, você não é o único. Você é filho do universo, você faz parte de uma comunidade cósmica. Sua vida aqui é um estágio.